Mensagem é o tema desse texto aqui. Eu acredito que ficou muito claro que o tema principal desses dois versículos aqui que eu acabei de ler, que nós lemos juntos, né, é o perdão. Mas é interessante observar que os versículos anteriores também têm uma temática muito conhecida nossa, um assunto que Jesus ele ensina, né, um tema que Jesus ensina aos seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso, né? O famoso Pai Nosso, né? A famosa oração do Pai Nosso. Só que quando nós observamos o Pai Nosso, é interessante observar que Jesus ele também fala do perdão aqui. E logo em seguida vem essas duas referências aqui, esses dois versículos, que Jesus ele reforça ainda mais o perdão. Então, dá a entender que o perdão, tanto na oração, né, quanto nos versículos que se seguem após o ensino, né, do Pai Nosso, é um tema muito importante. E eu peço que você fique muito atento e não deixe que nada te distraia, porque, amados, a atenção é algo muito valioso. Dentro do mundo corporativo, né, do mundo business, a atenção ela é uma moeda muito valiosa. Tanto que, quando você vai pesquisar algo no Google ali, né, você faz uma pesquisa de qualquer coisa que você queira ou comprar ou tomar conhecimento, quando você vai para suas redes sociais, você já deve ter observado que as redes sociais elas começam a bombardear você de informação a respeito daquela pesquisa que você fez, né? A inteligência artificial, né? O algoritmo, seja do Instagram, do Face, ele vai começar a jogar ofertas sobre aquele determinado assunto que você pesquisou. De repente você pesquisou, eu quero comprar, de repente, uma bicicleta, ou eu quero comprar uma roupa, seja lá o que for. Aí você acessa a sua rede social, o Instagram começa a jogar ali propaganda atrás de propaganda, tudo com o objetivo de quê? Reter a tua atenção, segurar a tua atenção para que você compre aquele produto. Amados, e no contexto mundo espiritual não é diferente, né? Deus ele quer reter a tua atenção, ele quer que você se atente para aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo falado ao teu coração. E pelo outro lado, Satanás também quer. Só que o objetivo dele é tirar a tua atenção daquilo que está sendo ministrado, para que você não receba a cura, para que você não receba a libertação, para que a sua vida não seja confrontada. Porque imagine, olha, eu estou aqui falando, tem criança andando, né, tem um irmão, né, que está se mexendo, tem uma pessoa que levantou de repente para tomar uma água, e aquela mensagem que era para você, aquela palavra rima que era para trazer cura para a tua alma, passou e você nem percebeu. Por quê? A tua atenção ela foi desviada. Algo roubou a tua atenção. E é muito rápido, é questão de segundo. Então, foque aqui, amados, porque a mensagem dessa manhã não é algo novo. Possivelmente você já ouviu, possivelmente você já escutou, né? Talvez na ministração de um louvor, de uma canção, né? Então não é algo novo, mas que se faz sempre necessário você ponderar sobre isso, você refletir sobre isso, porque perdão é libertador e você vai entender um pouco mais nesta manhã. Então, amados, existe um código muito poderoso aqui, uma chave muito poderosa em relação ao perdão, porque na nossa caminhada cristã, no dia a dia, nós sempre vamos carecer do perdão de Deus. É ou não é verdade? Talvez no dia normal você deva pedir perdão a Deus constantemente. Não sei, não vamos colocar aqui um número de vezes que você pede perdão, mas certamente você perde, né? Você ofende alguém, você é machucado, você se irrita com alguma coisa, você pecou conscientemente contra o teu Deus, e aí você, Senhor, me perdoa minhas falhas, perdoa, Deus, porque eu fui ingrato, perdoa porque eu fui infiel, perdoa por isso, por aquilo outro, eu menti, eu enganei, eu roubei, enfim. Então, no nosso dia a dia, você sempre está pedindo perdão a Deus. Sim ou não? Sim. Você sempre está pedindo perdão. Agora a grande pergunta que eu trago para mim para você é: quem garante a você que Deus te perdoou? Quem te traz essa certeza, essa convicção? Não, eu recebi o perdão de Deus. Amados, é legítimo o teu desejo. Certamente, né, você quer receber esse perdão de Deus, e certamente Deus também quer te perdoar. Só que o texto aqui de Mateus, ele traz algo muito intrigante e desafiador, e nos traz uma certa consciência em relação à prática do perdão, quando diz assim, olha, porque se perdoarem aos outros a ofensa deles,
de vocês que está no céu, perdoará vocês. Se porém, olha o versículo de número 15, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Aleluia. Eu acredito que aqui não precisa muito de hermenêutica, nem de muita interpretação desse versículo aqui, está muito claro. Se eu perdoo aquele que me ofendeu, se eu perdoo aquele que me roubou, se eu perdoo aquele que me machucou, se eu perdoo aquele que me enganou, se eu perdoo aquele que me difamou, se eu perdoo aquela pessoa que foi injusta comigo, o que vai acontecer? Deus vai me perdoar. Mas ainda porque toda ofensa que você comete contra alguém, contra uma pessoa, essa ofensa também ela é direcionada à pessoa de Deus, porque ela sempre vai estar ligada ao pecado. Você ofendeu alguém, você enganou alguém, você machucou alguém, você foi infiel a alguém, tudo são práticas do que? Deliberadamente pecaminosas. Então você peca contra alguém, você peca contra o teu Criador. Então você não tem que pedir perdão apenas à pessoa ofendida, você tem que pedir perdão a quem? Ao teu Criador, ao teu Deus. Então, se você não está perdoando quem te ofendeu, amados, Deus também não vai te perdoar. O texto está bastante claro em relação a isso. Amém? Então, assim, note algo que é muito importante: não é opcional, certo? É dever perdoar quem me ofendeu, quem me traiu, quem me enganou, quem me machucou, quem me roubou, quem foi infiel a mim. Você pode listar aí uma sequência de situações que você tem vivenciado, amados. Você tem que perdoar. Amém? Interessante observar que Deus ele criou, não sei se é de conhecimento de todos, mas Deus ele sabia que ele criou um dia para o judeu perdoar, que se chama Yom Kippur. Deus estabelece então um dia para o judeu perdoar, né? E interessante que próximo desse dia, na semana que antecede esse dia aí, Yom Kippur, que é o dia do perdão judeu, o judeu ele tem que começar a perdoar as pessoas que ofenderam a ele, né? Tem que perdoar a mãe, tem que perdoar o amigo, tem que perdoar a esposa, tem que perdoar os filhos, enfim, porque ele sabe que neste dia, caso ele não tenha liberado o perdão, ele não vai receber o perdão de Deus. Então ele já vai perdoando, ele já vai, né, entrando em contato com as pessoas, né, se reconciliando, enfim, para que nesse dia ele receba o perdão de Deus. Para você ver a importância, né, amado, da prática do perdão. Deus ele estabeleceu um dia. Talvez a gente pense assim: que legalismo, pastor, que coisa mais, né, pautada em lei, em obrigação, amado. Não sei, não importa tanto. A grande questão é que se deva praticar o perdão. Agora, para nós cristãos, né, será que acontece a mesma coisa? Definitivamente não. Nós não temos um dia estipulado: esse dia aqui é o dia que você deve perdoar. Os demais não. Os demais você pode, né, ficar lá todo ofendido, né, todo cheio de mimimi. Não. Todos os dias, amados, quando o ofensor te ofender, te machucar, você deve liberar o perdão. Amém? Diariamente. Mateus capítulo número 18. Caso você queira abrir, se não, apenas ouço, vou ler para você. Tem um diálogo muito interessante aqui. 18, 21, 22 diz assim, olha, bem conhecido de todos nós. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus olhou para Pedro, fitando nos seus olhos, e disse assim: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui não era questão de números, não era questão de quantidade, não era nada disso que Jesus ele falou, essa multiplicação, vamos dizer assim. Não se referia a isso, mas era a questão da lei, do legalismo que estava no coração de Pedro. Talvez ele queria, na verdade, surpreender Jesus, né? Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? É muita coisa, né, Jesus? Não, 70 vezes 7. E isso nós estamos falando de uma única pessoa, mano. Agora imagine um indivíduo te ofender, né? Machucar você, te trair.
50 vezes no dia, perdoe ele. Se necessário for, perdoe essa pessoa. Amém? Há pessoas, amados, que vivem ano após ano sem perdoar. Elas se tornam escravos da mágoa, do rancor, sabe? E isso só vai destruir uma única pessoa, você. Porque o perdão, ele não está relacionado a outra pessoa, não está relacionado ao ofensor, não está tratando com aquele que ofendeu, mas está tratando contigo. Tem uma frase que diz assim, que a pessoa, quando ela não perdoa aquele que ofendeu a ela, é como se ela tomasse veneno, colhe um cálice de veneno, dia após dia, querendo que o outro morra envenenado. Quem vai morrer primeiro, amados? Quem vai morrer nessa situação é a pessoa que está se envenenando, porque a falta de perdão, a falta de liberar, né, a pessoa que te ofendeu, ela vai te matar, sabe? Você que vai morrer. Esse veneno está matando você. Essa mágoa, esse rancor, esse ódio está matando a você mesmo, sabe? Não pense que a pessoa que te ofendeu, ela vai sofrer, ela vai ter perda, ela que vai ser rejeitada. Não, é você, querido. A falta de perdão só tem uma pessoa que sai perdendo, que sai machucada, que sai destruída e que vai levar para uma morte espiritual. É a pessoa que foi ofendida. Então a melhor coisa é abrir o coração e perdoar. Caso contrário, meu irmão, você vai levar uma vida de dor, de sofrimento, de tristeza e certamente de amargura. Amém? Interessante observar o ministério de Cristo. Tem uma passagem, tem um contexto que eu acredito que você vai lembrar, em que Jesus ele libera o perdão. Na verdade, ele clama a Deus que Deus perdoe um grupo de pessoas. Você lembra qual foi a ocasião? Vocês lembram? Quando Jesus ele foi para a cruz, antes da sua morte, né, propriamente dita, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Certo? Você lembra dessa passagem? Então ali Jesus ele pede perdão a Deus, mas também ele, como Deus, né, ele também está liberando perdão para a humanidade, para o homem, né, para aquele grupo de pessoas que estavam crucificando. Aí eu fico pensando assim, mas por que Jesus ele fez isso? Por que ele clamou pelo perdão? Por que ele pediu que Deus perdoasse, né, aquele grupo de pessoas que o haviam crucificado? Sabe por quê, amados? O mundo espiritual ele se move, ele flui na legalidade. Existe um texto lá em Gálatas que eu conheço, que é o conhecimento de vocês, se não passará a ser, mas Gálatas 6, 7 diz assim, que de Deus a gente não pode zombar, certo? Aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Então o mundo espiritual ele se move na lei, na legalidade. Você planta, você vai colher. Então quando Jesus ele libera o perdão, ele pede perdão, a sua alma, né? Jesus ele tinha uma alma humana, a sua alma está limpa, a sua alma está liberta. E aí quando ele morre, a Bíblia diz, né, e há algumas controvérsias, algumas divergências em relação a isso, mas a Bíblia diz que ele vai ao inferno, ele desce ao inferno, ele ali, ele vence a morte, né, certamente, ele toma a chave do inferno, e acredito eu, né, conjecturando, que Satanás certamente, quando Jesus esteve ali, naquele momento Satanás ele deve ter analisado a vida de Jesus, olhado para a vida de Jesus, tentando encontrar alguma brecha na lei, alguma brecha que pudesse fazer com que Jesus permanecesse ali. Mas Satanás ele olha para Jesus e não vê rancor em Jesus, não vê mágoa no coração de Jesus, porque Jesus já havia liberado perdão, porque Jesus já havia clamado a Deus perdão pela humanidade. E aí Satanás não pode retê-lo, não pode segurá-lo, ele tem que liberar Jesus. E Jesus ele triunfa novamente. De forma definitiva ele triunfa sobre a morte e sobre o inferno. Porque, amados, não havia nada para acusá-lo. Jesus perdoou, Jesus liberou o perdão. E aí Jesus ele sai daquele ambiente hostil. Mas infelizmente, amado, muitos de nós, diferente de Jesus, vivem no inferno, não literal, mas eles criam um inferno para si. Porque não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa o marido, não perdoa o filho, não perdoa a filha, não perdoa o amigo, não perdoa o padrasto, não perdoa o seu pastor, não perdoa o seu líder, enfim, ele cria para si mesmo uma prisão espiritual, porque ele acaba se apaixonando pela dor
pela amargura, a tristeza, o sofrimento passado. E esse é o real motivo, amados, que fique bem claro para todos nós, do porquê que a sua vida está travada, o porquê da sua vida não está prosperando. Porque a falta de perdão, ela trava a nossa vida, ela paralisa a tua vida, o teu crescimento espiritual fica estagnado, amados, porque você não libera o perdão. Então, se hoje você olha para a sua vida, em alguma área da sua vida, meu casamento não está fluindo, meu casamento não vai bem, possivelmente você não está perdoando o seu marido, a sua esposa, possivelmente você não está pedindo perdão, porque às vezes você é o ofensor, e por ser o ofensor você acha que está no seu direito de ofender, né? E tem pessoas que fazem isso, né? No relacionamento, principalmente no contexto conjugal, ofende o marido, ofende a esposa e acha que está com razão. E aí o marido ficou ofendido, a esposa ficou ofendida, enfim. E a pessoa pensa, foi ele, o culpado é ele, o erro foi dele. Não interessa mais. Não há critério quando o assunto é perdão, seja pedir ou seja liberar. Você tem que tomar a ação, pedir perdão, amém, perdoar, para que a sua vida volte a fluir, amados. Amém. Pastor, mas eu preciso primeiramente, sei lá, pastor, eu preciso olhar para a pessoa, meus olhos precisam brilhar, sabe, eu preciso sentir alguma coisa, algum sentimento, e aí sim, eu acredito estar preparado para pedir perdão, aí sim, eu acredito estar preparado para perdoar, pastor, eu preciso sentir primeiro, sabe, eu tenho que olhar para a pessoa e meus olhos têm que brilhar quando vejo, né? E aí sim eu entendo, agora é o momento certo, amados. Não vai acontecer assim, não existe um momento certo, sabe por quê? Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, amados, porque humanamente falando não é fácil, eu sei que não é fácil, sabe? Eu aprendi a questão da prática de pedir perdão ou liberar perdão em meio à luta, em meio à dor, amados. Eu sei o que é isso, humanamente falando eu sei como é, não é tão fácil assim. Por isso não pode ser um sentimento, porque o nosso sentimento ele é muito instável. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está triste, uma hora a gente está motivado, outra hora a gente está desmotivado, uma hora a gente está cheio, né? Sabe, de alegria, de otimismo. Mas tem momento, amados, que a vida está aí, né? Desapertando, a vida está, sabe? Então, não é sempre que os sentimentos eles estão favoráveis. Por isso, o perdão ele tem que ser uma decisão, porque ele é fruto do amor. Amém. E o amor ele não é um sentimento. O amor ele é uma decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar. Amém. E assim eu vou e faço. Simplesmente decido perdoar, decido pedir perdão. Amém? Então o perdão ele nunca foi um sentimento, nunca será um sentimento. Quando eu estive pastoreando a última igreja que eu pastoreei em Garapé-Mirim, infelizmente, amados, eu sofri um complô lá, uma conspiração. A liderança local